Vamos lá, segunda parte, ainda não acabou, tá quase acabando. Senhores, como é que funciona isso aqui? Tá? Tudo que eu falei na aula anterior é importante? É importante. Só que isso aqui também é muito importante. As duas coisas, né, se equiparam. Tá? A aula anterior não necessariamente é mais importante que essa. Apesar disso aqui não ter nenhuma redação escrita, não escrevi nenhuma redação nessa, mas o conteúdo que eu vou passar aqui faz parte do conhecimento que você tem que levar para a prova. Primeira coisa, quando você for para a sua prova, evite o senso comum, né, que são os famosos clichês. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma parte do meu antigo texto, né, o agressivo estímulo humano. A gente viu isso aí. Beleza. O que acontece, pessoal? O agressivo estímulo humano. Eu comecei a redação da seguinte forma. O conceito de aquecimento global ocorre quando blá 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 blá, certo? Eu comecei falando sobre o conceito de aquecimento global. O senso comum, ou o famoso clichê, é quando a gente começa assim, ó. O aquecimento global é um problema mundial. Sério, cara, não sabia. Tá certo? Ou seja, poxa, isso aí todo mundo sabe, é um senso comum, é um problema mundial. Tem gente que começa a redação assim, não pode. Outro exemplo, o aquecimento global persiste em cada lugar do mundo. Falou a mesma coisa, certo? Então essas coisas muito óbvias, né? Temos que salvar a natureza. Isso aí, pessoal, não façam, tá? É o senso comum. Se você quer colocar alguma coisa na redação, ela tem que ter um propósito. Então, por exemplo, eu falei do conceito do aquecimento global. Para quê? Para poder falar que ele também ocorre de maneira natural, né? A gente viu isso aí. Ou seja, tinha uma função. Quando você escreve assim, o aquecimento global é um problema mundial, além de você estar sendo óbvio, isso aqui não tem função nenhuma na sua redação. Não vai fazer diferença, tá? Então não faça isso. Outras coisas que o pessoal costuma colocar e que geralmente os corretores não olham com bons olhos. Atualmente, todos os dias, né? Nos dias de hoje, nos dias atuais. Por que os corretores odeiam isso aqui? Porque o camarada, como eu falei, ele está sentado só corrigindo prova. Está 4, 5 horas sentado corrigindo prova de redação do concurso. Aí ele olha uma prova atualmente, aí ele, poxa, aí pega outra prova atualmente, aí ele, de novo, aí ó, abre outra prova nos dias de hoje. Ou seja, essas palavrinhas, elas não são bem vistas. Na verdade, elas costumam descontar ponto no seu concurso. Então, se eu fosse você, eu não começava a sua redação com elas, tá? Já chega falando logo o que você quer, que nem eu falei lá em cima, né? Já cheguei explicando o conceito, é assim que você tem que fazer. Não fica colocando essas palavras nos dias de hoje, nada disso, atualmente, né? No mundo globalizado em que vivemos, nada disso, tá? Essas palavras de efeito-chave que eu falei, né? Então, temos que preservar a natureza, né? A Amazônia está sendo desmatada, isso é ruim. Senhores, essas coisas que são senso comum, por favor, não falem, tá? Que isso aí o corretor odeia. Temos que conscientizar as pessoas para que o problema acabe. Beleza, isso aí é o que passa todo dia na televisão. Temos que conscientizar as pessoas. Conscientizar as pessoas não resolve o problema. Você tem que colocar no seu texto coisas que resolvam o problema. Então, por exemplo, vamos, como eu falei naquele texto, trabalhar mais com produtos biodegradáveis. Começa a propor soluções. Ao invés de fazer os carros rodarem com gasolina, que são basicamente petróleo sintetizado, vão fazer eles rodarem com álcool, tá? Proveniente da cana-de-açúcar. Então, senhores, vamos trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar as ideias aí. Nada de temos que conscientizar, né? Temos que mobilizar, nada disso. Isso aí nunca dá certo. Outra coisa, essas frases de efeito que as pessoas falam no dia a dia, né? E que são verdades populares, não necessariamente, tá? São verdades universais. Então, a pressa é inimiga da perfeição, políticos são corruptos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem gente que coloca isso em redação. Não façam isso, não dá certo. Outra coisa, não perca tempo adjetivando os termos da sua redação sem necessidade. Como assim? Não fica explicando demais uma coisa que não precisa ser explicado tanto. Então vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui, ó. As multinacionais de pesquisa e exploração de recursos minerais brasileiros. Esse trambolho enorme que eu escrevi aqui pode ser resumido em 3 palavrinhas: as mineradoras brasileiras. Olha aí, em vez de eu falar das multinacionais de pesquisa e exploração de recursos minerais, as mineradoras brasileiras. Não fica colocando adjetivos sem necessidade, explicando demais sem necessidade, porque os corretores odeiam isso, tá certo? Descontam um ponto. O planeta Terra vem sofrendo com crise do ciclo econômico há mais de uma década. Beleza, só que ao invés de eu colocar o planeta Terra, eu posso colocar só a Terra, certo? E não vai estar errado, senhores, tá ok? Isso não é pobreza vocabular. Isso aqui é você usar a palavra para o que ela realmente
para expressar a sua ideia. Você expressou a sua ideia? Brasil, não tem que ficar colocando mais do que o necessário, tá certo? Não fique enchendo sua prova de lorota. Simplifique o máximo possível, até porque 30 linhas são poucas linhas, lembre-se disso, tá? Evite repetir palavras que já foram ditas no mesmo parágrafo. Isso aqui é muito importante. Então eu peguei um trecho aqui da minha redaçãozinha. A segunda razão é a questão da concorrência, blá 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 blá. Através da antiga União Soviética, né? Então a história comprovou através da antiga União Soviética que empresas sem concorrentes, não interessa. O resultado para a extinta URSS. Por que eu coloquei URSS? Para não ficar repetindo União Soviética, União Soviética, União Soviética. Aí eu peguei a União Soviética e coloquei só a sigla dela. É a mesma coisa, só que ao invés de eu usar o nome, eu coloquei a sigla. Tá? Não tem problema. Tá certo? É para não ficar repetindo a União Soviética. Olha aqui embaixo, porque ao final da Guerra Fria, observou-se que a indústria automobilística soviética, ao invés de eu falar assim, ó, a indústria automobilística da União Soviética, eu ia colocar a União Soviética de novo no mesmo parágrafo. Evita. Não estou falando que é errado, mas quando você repete muito, é sinal de que você é pobre em termos de vocabulário. Ou seja, o seu corretor olha isso com maus olhos. Poxa, o camarada não tem vocabulário? Será que ele não lê? Será que ele não assiste jornal? Será que ele não se interessa por se aprimorar? Então você vai ser mal visto. Outro exemplo, né? Mas dessa vez um mais discreto. Uma pesquisa realizada pela USP em 2009 mostrou que a taxa de crescimento da população brasileira cresceu 25%. Se eu já usei a ideia de crescimento, por que eu vou colocar a palavrinha cresceu? Eu posso muito bem escrever a seguinte palavra, ó. A taxa de crescimento da população brasileira subiu 25% na última década. Para evitar repetir ideias, você está entendendo? Isso, quem trabalha muito com isso aqui são jornalistas, tá? E editores de revistas. Então, às vezes você nem percebe, mas eles evitam, eles fazem isso o tempo todo. E na sua redação você vai ter que ter esse tipo de conduta. Mas como é que eu vou observar isso? Às vezes eu faço sem querer. Prática, senhores. Como eu falei, você vai praticar uma redação por dia, né? Como eu ensinei. Não estão lá para testar a vericidade do que você fala, mas o poder de argumentação que você tem. Isso não quer dizer que você vai inventar dados, ou seja, os seus corretores não estão lá para saber se o que você escreveu na sua redação é verdade. Eu cheguei a falar sobre isso. Lembra do Vesúvio? Eu não acreditava, né, que a poluição humana é mais forte que a natural, mas eu fui lá e coloquei, tá? Não, eu acredito, tá? Eu fui contra o meu próprio argumento, melhor, fui a minha própria concepção. Desde que eu embase a minha ideia no texto, não tem problema. Não interessa no que eu acredito. Não interessa no que o professor lá que vai corrigir a prova, a banca, acredita. Não interessa. Eles querem saber se você sabe escrever, sabe defender suas ideias, sabe argumentar, sabe se posicionar, tem senso crítico. É isso que ele quer saber, tá certo? Então, o que você acredita é problema seu. É lógico que você não vai colocar nada racista, nada que vá contra os direitos humanos, né? Esse tipo de coisa, senhores, dá muito problema. Tá? Não faça isso. Então, por exemplo, você pode sim, né, falar de coisas conforme o que você acredita ou conforme o que você não acredita. Você pode muito bem defender algo que você não acredita. Se foi a única coisa que apareceu no brainstorm que você fez na sua prova, vai fundo, negão. Mesmo que você não acredite, mas vai. É o que apareceu no meu brainstorm, foi o que o meu brainstorm me deu, eu não posso perder tempo. Ok, agora cuidado. Como eu falei, quando você for falar de algum dado, mostre a fonte, tá? Não invente dado. Por quê? Porque o mentiroso ele é pego na mentira. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma pesquisa realizada pela USP em 2009 mostrou que a taxa de crescimento da população brasileira subiu 25% na última década. Senhores, vamos lá. Onde é que está a mentira aqui? Primeiro que a pesquisa de crescimento populacional não é feita pela USP, é feita pelo IBGE. Tá bom? Logo aqui o corretor já pegou você no flagra. Segundo lugar, subiu 25% na última década. Essa taxa de crescimento, 25% na última década, qual é a população no mundo que cresce 25% em uma década? Complicado, né? Então, senhores, vamos lá, né? Vamos lá. Daqui ele já pegou o Pinóquio, né? Tá aqui a figurinha do Pinóquio. Não invente dados, você vai ser pego na mentira. Tá? E outra coisa, quando o camarada começa a dar dados muito específicos, com datas, com horário, com essas coisas, o corretor já sabe que ele está mentindo. Porque você está sentado na sua prova, você está nervoso, você está com fome, você está com sede, você está com vontade de ir no banheiro e está se segurando. E você não vai lembrar que a revista Veja, em 2009, publicou uma matéria, você não vai lembrar de coisa tão detalhada, né? Porcentagem exata, não vai. Você vai fazer que nem eu, vai lembrar que o Vesúvio matou muita gente, que você tinha visto isso na televisão, né? Beleza, você vai lembrar isso aí.
Mas é só isso que você vai lembrar. Quantos matou, né? Não interessa, cara. Você não vai lembrar isso aí. Tá? E você vai ser pego na mentira se tentar inventar. E o que é pior, vai perder ponto. Próxima dica, tá? Senhores, escrevam tudo com impessoalidade. O que eu quero dizer? Isso aqui, inclusive, tá na parte de redação do seu edital. Se você teve a paciência de abrir o seu edital e ler o seu edital, ler o seu edital, ler o seu edital, ler o seu edital, você vai ver que ele fala da impessoalidade na parte de redação. O que vem a ser impessoalidade? É você se esconder do corretor. Como assim? Você não pode aparecer no texto, tá? Então, é que nem a figurinha aqui, vai estar o seu corretor te procurando e você tem que se esconder. Por exemplo, como é que isso funciona? Essa é a característica do nosso planeta. Ele te achou. Do nosso, meu e seu, nosso. Tá vendo? Você foi encontrado. É melhor você escrever assim, ó. Essa é a característica da Terra. Tá vendo? Então você não pode aparecer, você tem que ser impessoal na sua redação. Outro exemplo, o planeta nos dá alternativas mais sustentáveis. Senhores, não faça isso. Olha o NOS aqui, ó. Ele sabe que ele te achou. Não deixa ele te achar. Aí você escreve, o planeta concede alternativas mais sustentáveis. Tá vendo? Então comece a treinar nas suas redações a ser impessoal, o máximo de impessoalidade possível. Até porque a sua redação, ela não vai admitir qualquer coisa fora da impessoalidade, tá ok? Tô dando a dica. Quem leu o edital percebeu isso. Vamos lá. Por último, cuidado com o queísmo. O que é o queísmo? Queísmo é o uso exacerbado da palavrinha que. Então, o camarada que chega numa redação, eu peguei a minha redação e eu mudei ela, né, para ficar com o queísmo. O cara chega na prova e faz o seguinte: a ambição, que é semelhante a várias outras condições humanas, pode até se disfarçar na boa conduta, nas boas vestes, blá blá blá, não interessa. Quando uma oportunidade que é boa aparece. Pode-se até dizer que os malefícios dessa condição, que é humana, são inúmeros. Mas o fato é que a ambição, quando moderada, possui benefícios que... Olha o tanto de que. Você pode não perceber isso aqui, mas o seu corretor percebe. E ele odeia isso aqui, ele vai tirar ponto de você, tá certo? Isso é o famoso queísmo. Lembra que eu falei? Evitar ficar repetindo palavras no mesmo parágrafo? Pois é. Então faça isso com a palavrinha que também. Se você está vendo que está aparecendo muito que, dê um jeito de escrever outra coisa. Então, por exemplo, a ambição, que é semelhante a várias outras condições humanas, eu podia ter escrito assim, ó, a ambição a qual é semelhante a várias outras condições humanas, então a qual, o qual, as quais, tá certo? Então o que, ele pode ser substituído, certo? Dê um jeito de sumir com os ques, pessoal, tá ok? Isso não é bem visto na sua redação. Beleza? Brasil acima de tudo.